Continuando nossas questões sobre mistura de soluções, enunciado diz: para neutralizar 200 ml de solução 3,2 mol por litro de ácido sulfuroso H2SO3, um laboratorista misturou a ela 800 ml de solução 2 mol por litro de hidróxido de potássio, KOH. Continua o enunciado. Considerando o exposto, qual será a característica da solução resultante? Letra A, básica, ácida e neutra. Da letra A à letra D, ou seja, caso seja ácido ou básica, ele quer saber a concentração do excesso em mol por litro. Então, repara que é uma questão capciosa, trabalhosa. Então, a gente vai chamar nossa arte para poder fazer todo o visual e acompanhamento, tá, do nosso raciocínio. Só um minuto. Tá aí, nota que é muita coisa. Dados do texto, volume do ácido é dado 200 ml, tá aqui. Molaridade do ácido é dado 3,2, não botei o 20, tá? É a mesma coisa. Volume da base 800 ml, molaridade do ácido 2 mol por litro. Então tá aqui os dados. Equação equilibrada, vamos lá, H2SO3, KOH, K2SO3, H2O. Como é que eu vou equilibrar? Lembra que eu falei que para cada hidrogênio eu tenho uma hidroxila? Se aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho uma hidroxila, eu vou ter que ter 2 hidroxilas. Então, eu vou multiplicar a molécula de KOH por 2. Então, eu vou obter 2 de água. Então, vou ter 2K, K2, não vou botar 2 na frente, tá? K2 e o que restou daqui é SO3. K2 e SO3 é o sal. Sulfito de potássio. Então, vou ter apenas 1 mol. Lembra que eu usei apenas 2 hidrogênios daqui. Não precisei multiplicar a molécula por nada. Só que aqui, se tem 2, aqui tem que ter 2 hidroxilas. Eu não posso mexer embaixo. Quando eu equilibrar, eu coloco o índice na frente. Então, eu tenho que ter 2 hidroxilas, eu vou ter que ter 2 moléculas da base para reagir com uma molécula do ácido. Ou 2 mols da base para reagir com 1 mol do ácido. E aí você equilibra a equação. 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, 2 moléculas de água. Aqui sobrou SO3, porque eu só tenho 1 mol. Aqui sobrou 2K. Só que eu não vou botar 2K, vou botar K2, porque aqui eu estou montando a fórmula do sal. K2SO3 é o sulfito de potássio. Bem, o que interessa agora para a gente? Isso aqui que eu acabei de dizer já foi dado lá em reações. Eu tenho 1 mol do ácido que reage, isso aqui é minha teoria. É a partir disso que eu deduzo qualquer coisa do enunciado. Eu tenho 1 mol do ácido reagindo com 2 mols da base, produzindo 1 mol do sal e 2 mols de água, que não me interessa para esse problema. O que me interessa é a proporção entre ácido e base. Se eu uso mol, eu tenho que reagir com 2 da base. Se eu usar 10, eu vou ter que reagir com 20. E a proporção sempre se mantém 1 para 2. 1 do ácido, 2 para a base. Para isso, pelos dados do problema, eu calculo o número de mol de cada participante. Primeiro do ácido, através do volume e concentração molar. Molaridade do ácido é igual a NaVa. Molaridade 3,2 é dado, está aqui. E volume, botei em litros, 0,2. Então, eu tenho que 3,2, que é a molaridade, é igual ao número de mol do ácido, dividido por 0,2. O 0,2 vai multiplicar o 3,2. Número de mol do ácido, 0,64 mol. Para a base, agora, eu pego isso aqui. Repara que o volume eu estou colocando em litros. Eu estou usando a fórmula de molaridade, obrigatoriamente volume em litros. Para a base, molaridade 2 é dada para a gente. Volume 800 divide por 1000 para transformar em litro, 0,8. Então, eu tenho que molaridade 2 é igual ao número de mol da base. Está errado aqui, depois eu conserto. Não, vou consertar agora, espera aí. Pronto, já está consertado, está aí. Então, eu tenho que 0,8 vai para lá multiplicando, NB, número de mol da base, 1,6 mol. Então, veja bem, eu vou colocar aqui 0,64 e 1,6.
Pô, eu já estou vendo que um não é o dobro do outro. Esse aqui tem que ser o dobro desse. Então, alguma coisa é bom você colocar aqui, porque você já visualiza a proporção. E aí eu coloco aqui, ó, proporção 1 para 2. Se o ácido eu estou usando 0,64 e corresponde a 1 na minha proporção, obrigatoriamente a base teria que ser 1,28, o dobro. Só que não é, é 1,6. Então, não é 1,28, é 1,6, eu vou subtrair 1,6 menos 1,28. O excesso que der, a diferença, já que eu estou me referindo ao número de mol da base, o excesso é de base. Então, eu vou ter uma solução básica, letra A ou letra C. E o excesso é 0,32 mol. E agora sim, eu calculo a concentração do excesso, utilizando esse Nzinho aqui, que é o excesso. Então, nota que o volume final é VA mais VB, ou seja, 800 mais 200, 1000 ml, que é igual a 1 litro. Está aqui. Molaridade do excesso é igual ao Nzinho do excesso, dividido pelo volume final. Molaridade do excesso, 0,32, que é o número de mol do excesso, dividido por 1. Molaridade do excesso, 0,32 mol por litro. Letra C, caráter básico, porque o excesso é da base, com concentração do excesso, 0,32 mol por litro. Viram como isso aqui é fundamental para qualquer dedução de raciocínio? Então, quer dizer, além de você ter que saber fazer a reação de neutralização, equilibrar, você tem que deduzir através da proporção que você tem. E aí eu coloco aqui, era para colocar no final, mas não deu, o reagente limitante, se ele tivesse que perguntar, é o ácido. É o ácido. Porque é a partir dele que você deduz quanto de base você tem que ter. Ou seja, é a partir desse cara que você tem a certeza que você teria que reagir 0,64 com 1,28, porque isso aqui tem que ser o dobro disso. Como é a partir dele que você deduz, ele é o reagente limitante. Isso tem que ficar muito claro, porque também pode ser pedido no texto. Então, como resposta, o excesso é de base, porque eu teria que ter 1,28 mol, e usei 1,6. E pelo excesso 0,32, que é o excesso, eu calculo a concentração da solução final, que é a concentração do excesso. Porque o resto foi neutralizado. Então, a molaridade do excesso é o número de mol do excesso dividido pelo volume final, que é o volume do ácido mais da base. E aí a gente encontra a molaridade do excesso igual a 0,32 mol por litro. Bem, trabalhoso é, mas muito bom, porque dá para você discutir tudo de neutralização só nesse problema. Valeu, gente boa, grande abraço e até a próxima. Valeu!